OpenStreetMaps. Que no fim das contas, atualmente, na maioria dos casos, o pessoal prefere usar o Google Maps só porque é mais bonitinho a visualização padrão, né? Sendo que, na verdade, o OpenStreetMap você pode colocar ele de qualquer jeito, e jeitos muito, muito mais bonitos, inclusive, do que o Google. Então, acho que essa preocupação é fundamental. Eu acho que o governo, logo mais, tem que entrar numa preocupação da questão das fotos de satélite, por exemplo. Eu já trabalhei em ONGs que faziam mapeamento e tinha essa questão que eles não monitorando o desmatamento na Amazônia, esse tipo de coisa, e não tinha o acesso a essas fotos, era uma coisa complicadíssima, não tinha o zoom que precisava, não tinha a frequência que precisava, o acesso era complicadíssimo, eu lembro, sabe, de ter que buscar CD na casa de gente para ver com aquela foto, enfim, coisas desse tipo. Então, acho que isso é uma preocupação bastante grande também, porque é uma demanda encantadora de você colocar ali a foto de satélite e tal, e a gente cai no mesmo dilema que a gente cai em tantos casos na internet hoje em dia, que é a facilidade versus a liberdade, a autonomia de dados, né? Pô, é tão fácil usar o Google Docs, o Google Form, o Gmail, o Facebook e tal, e a gente vai criando uma dependência eterna a empresas estrangeiras e, enfim, a interesses privados que estão controlando nossos dados, que na maioria dos casos são públicos e que a gente quer que compartilhem, que circulem livremente. Mas a gente fica amarrado até um dia que eles mudam a regra do jogo e a gente está bem complicado aí. Então, acho que isso é perfeito. Agora, tem algumas outras questões que eu acho que talvez sejam problemas, alguns problemas menores. Isso é uma coisa bem comum, eu acho, na área de tecnologia hoje em dia, que em alguns casos, eu como não me preparei super para essa fala, não vou trazer nenhum exemplo concreto, talvez, mas alguns casos em que você tem um legado de histórico de tecnologia que vem sendo desenvolvido antes da internet, e é um monstro de complexidade, assim, e aí quando você vai para a internet, não só a internet, mas as novas tecnologias que aparecem e tal, e as pessoas que vieram do modelo antigo tendem a trazer do modelo antigo uma série de complexidades que não são problemas que tem lá que não são mais problemas, mas ficam batendo a tecla como se fossem problemas ainda, como se fosse, não, isso aqui precisa ser assim, porque na época lá tinha um problema tal do banco de dados, que hoje em dia não existe mais, mas o cara ainda fica trazendo lá, isso é bem comum. Assim como também é comum algumas pessoas ignorarem problemas e fazerem soluções mal feitas e tal, mas existe bastante isso. Sei lá, um caso, por exemplo, não é bem um bom exemplo, mas o JSON versus XML, sabe? A facilidade de você mexer com JSON hoje em dia versus uma coisa pesada que virou XML, que trata um monte de problemas que não são problemas, que no JSON é muito mais simples e resolve a maioria dos casos. Então, eu acho que em alguns casos tem isso. Então, a base de dados geográfica, ela é sensacional e ela é crucial para algumas coisas. Por exemplo, para o SNCC, realmente. Base de dados geográfica, sabe, você quer saber, pô, que cidades tem no curso desse rio aqui, ou que intersecções e tal, aquilo que eles mostraram no LIDAS, de ver quais são os setores censitários que estão num raio ali e tal, tudo isso você só faz se você tiver um banco de dados geográfico. Agora, para você ter isso, você precisa de você não vai conseguir colocar isso para rodar tão facilmente na sua hospedagem de R$10 ali da local web, entendeu? Você não vai conseguir rodar isso tão facilmente no teu computador aqui, rodar 2 cliques. Então, tem aí um intervalo aí de até que ponto fala mais alto a facilidade técnica versus as possibilidades técnicas, até que ponto fala, não, isso aqui você já é grandinho o suficiente para, vamos usar um negócio decente aqui, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pesar.
existem soluções intermediárias também. Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Por exemplo, assim como tem um repositório público de shapefiles, poderia ter um serviço público de você trazer para uma base georreferenciada pontos de pessoas que usam um mapeamento simples nos seus sites e oferecer serviços de cruzamento. Por exemplo, eu tenho esse serviço público aí, ou livre, não sei quem que manteria ele, mas você ter uma base de dados geográfica com todos os polígonos dos estados e municípios e microrregiões e rios e tudo carregado. E aí eu aqui, cidadão, monto o meu mapeamento, que são só pontinhos de latitude e longitude, sem nenhuma refinamento de georreferenciamento. E aí eu pego e uso esse serviço, me cadastro nesse serviço aqui e falo, olha, carrega a minha base para ir para dentro, e aí ele me dá uma API que me permite fazer buscas do tipo, agora me dá os pontos que estão dentro do município tal, e ele me retorna, ou seja, eu jogo meus dados para ele e ele me retorna alguma coisa. De repente, isso é uma coisa interessante de se pensar para ser um meio do caminho aí, que você ofereça, porque isso não é difícil de se fazer, né? Não é uma coisa complicada de se fazer. E acho que é uma... Oi? Não, o Google não tem, cara, o shapefile dos municípios, microrregiões, tudo, não tem nada disso. Dos rios, entendeu? Não te dá esse cruzamento. Então, acho que isso é uma possibilidade. Na verdade, eu tive essa ideia agora, enquanto eu estava falando aqui com a mão no microfone. Então, a moral da história aqui, eu acho que a gente tem que ir nessas duas frentes, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma solução de mapeamento para o cara que vai ter o servidorzinho de R$10 ou o servidor grátis nessas hospedagens baratas, que vai conseguir colocar os pontinhos no mapa, vai conseguir até desenhar shapes em cima, não vai conseguir buscar, agora me dá os pontos que estão nesse shape, mas vai conseguir exibir as informações ali. Acho que precisa ter um trabalho colado com essa ferramenta, com essas ferramentas livres que a gente está fazendo, tem mais de uma iniciativa aqui, de conscientização e de apoio extremo e 100% para criação de bases livres. Então, sabe, deixar de lado o Google Maps e apontar na direção das possibilidades. Olha, o que você está fazendo é sei lá, um ensaio de georreferenciamento, é um georreferenciamento versão picolé, sabe? É uma coisinha simples. Agora, isso aqui que é. Então, justamente para atentar ao fato, para os caras que são maiores e que vão investir em soluções mais pesadas, como o Ministério da Cultura, de que, olha, isso é uma solução barata e simples que funciona para alguns casos, mas para alguns casos não. Então, olha, tenha clareza dessa identificação, porque a partir do momento que a gente populariza a noção de georreferenciamento, de colocar as coisas no mapa, a gente tira dela um monte de premissas básicas do que era georreferenciamento. Então, as pessoas entendem uma parte do que é o problema, é colocar ponto no mapa, e não entendem uma porrada de outras coisas que vem por trás. Então, acho que isso também é uma preocupação que essas iniciativas de popularização de ferramentas têm que ter. Olha, primeiro, use bases livres. Segundo, isso aqui é um mínimo de coisa que você pode fazer. Se você quiser avançar, vamos por aqui. E aí eu acho que poderia ter, eu não conheci esse consórcio que a Inaya mostrou, mas aquela visão do programador. Porra, não é difícil fazer um negócio mais ou menos, mais simples, mais ou menos o que o ArcGIS faz ainda, uma versão web disso, entendeu? Sabe, como seria um super mapas de vista, que você coloca lá, você desenha a coisa no mapa, você arrasta ícones, coloca coisa, associa conteúdo, tal, web. Como é que chama? Pronto. Então, aí, gente. Isso aqui é usar mapas de vista, cara? Tô brincando.
Mas temos que colar junto com essas iniciativas, entendeu? E não concorrer, justamente. A gente está aqui e... acho que é isso que eu tinha para falar. Acho que a gente tem que olhar a importância dos dois caminhos aí e ver como que eles podem somar e colaborar e não um tirar a força do outro, entendeu? E é isso, eu queria abrir para a gente conversar, não sei quanto tempo a gente tem, mas eu tenho aquela minha preocupação de ontem, de a gente ter um monte de encaminhamento, como é que a gente vai, e eu tenho aqui um monte de coisa de pauta, se a gente tiver tempo para conversar. Bom, gente, vamos abrir o debate aqui assim. Eu achei muito interessante, obviamente, assim. Achei legal também o exemplo que o Léo colocou do blog, né? Realmente, como uma coisa tão simples pode virar o mundo da mídia, né? Da comunicação de cabeça para baixo. E é exatamente essa dimensão, né? Da tecnologia que se populariza, se democratiza e aí realiza, assim, o seu destino aí de mudar o mundo, né? Então, vamos, né? Quem quer dizer alguma coisa aí a respeito desse desafio que a gente tem? Porque, na verdade, o que está colocado aqui é um desafio da aproximação dessas duas dimensões, né? Então, vamos lá, vamos debater. Bom, eu sou super favorável das duas coisas, né? Eu acho, e isso é uma discussão, quer dizer, eu trabalho com a Enaí há muito tempo, a gente tem um monte de coisa legal junto, feito, desde a época que não tinha nada no computador, fazendo papel e tal. E ela realmente, assim, está vendo, vislumbrando uma possibilidade que eu acho fantástica, quer dizer, fornecer ferramentas de análise espacial do território para quem não tem a menor possibilidade de ter isso de uma outra maneira, né? Ou seja, onde nós vamos localizar problemas de educação no local perto de uma escola, quer dizer, se você não tem a escola e você não consegue, se a escola não estiver no local exato, né, você não consegue visualizar, quer dizer, esse trabalho do Mais Educação, quer dizer, colocar as escolas do Mais Educação junto numa base territorial, onde você tenha microdados de instrução, de renda, e aí de tudo, né, de pobreza, de acesso a uma porrada de coisa, de cultura. Mas aí o dado tem que estar correto. Esse é um ponto principal. Quer dizer, eu vi e achei... Assim, realmente eu fiquei emocionado de ver tudo isso, porque isso é uma coisa que... né, eu já passei dos 50, e há 30 eu venho buscando uma coisa como essa. Eu vi coisas assim, que realmente me emocionaram, porque é uma busca, que, assim, dentro desse... É o estado da arte, isso para mim, como arte mesmo, assim, uma arte em prol da distribuição do conhecimento, e, enfim, isso é uma coisa fantástica. Porém, a questão é crucial o seguinte: não adianta eu fazer um trabalho lindo, fantástico, se aquela informação não está correta. Ou seja, se aquela escola que está dentro de um setor censitário, que tem tais características, e eu faço toda uma análise espacial em cima daquela escola, em cima daquele dado censitário, se a escola não está ali, tudo aquilo não tem sentido, né? E por que aquela escola não está ali? Porque o número que foi dado daquela escola, na base estava errado. Alguém digitou um valor errado, ou ele não existe. Por exemplo, a base que nós trabalhamos em Recife para fazer a geocodificação tem vários trechos vazios. Não tem número, né? E se você entra, mesmo visualizando pelo Google Maps, lá, o Street View, você vê que, assim, não tem uma linearidade em relação à numeração. Começa 5.000 e pouco, daqui a pouco passa para 2.000, aí alguém escreve 38, porque o cara gosta de 38, porque ele está fugindo da polícia, sei lá. E assim vai, quer dizer, tem uma questão que no Brasil é complicado, acho que não é só no Brasil, em muitos lugares do mundo, assim, também, até... Na Suíça eu vi uma rua de um vilarejo muito pequeno que tinha 2 números, o mesmo número na mesma rua, em lugares opostos, e lá é assim porque todo mundo se conhece e acha que está certo, entendeu? Um chama Zé, outro chama Manuel, e um mora na mesma rua, com o mesmo número, mas são lugares opostos, e não tem problema porque é assim. Mas eu acho que, para isso, assim, a gente tem que avançar um pouco mais. Como é que a gente avança nisso? É caríssimo fazer isso, e todo mundo sabe, quer dizer... Você tem que colocar uma equipe imensa na rua, colocando numeração inicial e final, lado esquerdo, lado direito,
mão de direção, enfim. Agora, a forma colaborativa de fazer cartografia me parece que é a solução para todo mundo. E isso, inclusive, tiraria essa questão que é crucial do direito autoral, que hoje é a pedra no sapato de todo mundo, né? Por exemplo, base de CEP, né, que é um início fundamental. Sem CEP a gente não chega em lugar nenhum. No correio custa R$ 2.500. Eles vendem, você vai lá, paga R$ 2.500. Mas tem um monte de gente que botou a mesma base lá. E tem até um cara que escreveu e falou, não estou nem aí com esse negócio. Se quiserem vir para cima de mim, que vem. Acho que isso aí é público, estou pondo aqui, estou postando no meu site. Quem quiser, pega. Eu, por acaso, peguei, porque o cara pôs lá e tal, mas, enfim. Sem isso, e é a base... Agora, as bases que nós estamos trabalhando, elas estão corretas, quer dizer, precisa ter alguma verificação da procedência dessa base, né? E eu acho que isso aqui é um momento crucial para que tudo isso que a gente faz tenha um sentido concreto. Quer dizer, não adianta eu colocar um monte de coisas que efetivamente podem não estar lá. E aí a coisa é muito bonita, mas ela não tem um sentido prático, porque aquele cara que viu falou, pô, mas isso aqui não está aqui. Quer dizer, quem efetivamente está lá, vendo aquilo lá e percebe que aquilo está errado, quer dizer, né, por suposto, aquela situação deixou de ter funcionalidade, porque, assim, fala, bom, essa escola, não tem nenhuma escola nessa rua, nesse local, ela está a 5 quilômetros daqui. Então, não tem nenhuma interface comigo essa situação, assim como outras coisas, né? E claro que nem tudo está perdido, não é isso. Assim, mas, para a gente chegar no... Assim, então, acho que tem que começar realmente do começo. Também acho que tem muitas questões assim, que os cartógrafos ou os engenheiros cartógrafos colocam de obstáculo, parece que para dificultar a vida de todo mundo, né? Eu sou arquiteto, trabalho com cartografia, mas é uma linguagem complicada, né? Claro que a gente tem que ver a questão do datum, porque a maioria das bases da Bahia, por exemplo, ainda estão em Córrego Alegre, e a gente, né, já está no Sirgas, que já estamos trabalhando com outro, e a diferença é importante, que a gente está falando de 60 metros, ou mais, 200 metros, depende da base. E pode estar tudo correto, mas aquele ponto caiu a 200 metros. Pode ser importante, isso aí pode não ser, mas dependendo da acuidade que a gente precisa, isso pode ser fundamental. E aí, se colocar uma série de coisas dentro de uma base confiável, pública e, ao mesmo tempo, participativa. Então, me parece que isso é um ponto de partida que eu acho que deveria ser assim, um mote de todo mundo que tem uma gerência, né, uma ingerência, enfim, quer essa coisa acontecer, quer dizer, começar a produzir a parte básica, né, e aí eu acho assim, e é um pouco da discussão que eu tenho, eu acho que o Shape também vale, assim, eu sou super fã do Shape, porque foi um formato, é um Fusca, né, assim, ele serve para um monte de coisa, né, e a gente vai chegar, né, no modelo geográfico de banco de dados um dia para todo mundo. Isso eu acho assim, né? Mas ainda o Shape é um Fusca que serve para várias utilidades, quer dizer, ele tem a sua confiabilidade, né? Você pode colocar projeção, você pode colocar uma série de outros itens em cima dele, quer dizer, não são só o BDF, o SHX e o SHP, quer dizer, você pode colocar uma série de outros incrementos nele e fazer disso uma coisa robusta, né? E utilizar ele também no banco de dados espacial, quer dizer, não tem problema nenhum. O banco espacial lê ele tranquilamente e, a partir daí, começa a trabalhar em cima dessas informações. Mas eu acho assim, o fundamental, me parece, é que a gente tenha uma forma, um modelo de fazer com que as informações sejam confiáveis de forma participativa, senão isso sempre vai ficar na mão de alguém. Né? Quer dizer, eu trabalhei para empresas que criaram bases, cheias de furos, mas são delas, os caras vendem isso. E se você for tentar usar o que ele falou, você pode ainda tomar um processo nas costas. Quer dizer, alguém tem que levantar essa bandeira. Isso que vocês estão fazendo é fantástico. Bases livres, né, polígonos no mundo inteiro, assim. Mas na cidade, quer dizer, como é que a gente resolve? Na minha cidade do interior tem 35 mil habitantes, tem um CEP só. Boa tarde. Vamos lá. Será que tem gente fora lá para... Tem como dar um toque aí com pandeiro, eu vou chamar a galera, que tecnologia que funciona assim.
A gente costuma assim resgatar também tecnologias que sempre funcionaram e que estão caindo em desuso sem razão, assim. E o tambor a gente é sempre referência, então carrego, né? Não precisa de eletricidade, não precisa de internet, você consegue assim chamar umas pessoas e tecnologia assim generosa, porque você compartilha assim, todo mundo pode entender como é que funciona, todo mundo pode construir isso assim. Bom, a gente apresentou um projeto que desenvolveu, implementou assim, sem apoio de ninguém, e então não é um projeto que teve recurso para poder atender as demandas que a gente já levantou ao longo de muitos anos da rede. A rede atualmente faz mais ou menos uns 10 anos que existe essa iniciativa e está num patamar de cerca de 200 comunidades, que principalmente são comunidades tradicionais, quilombos. A rede tem uma ligação com a matriz africana por ter nascido numa Casa de Cultura Tainá, junto com algumas entidades lá da região de Campinas, que são entidades negras. Então, sempre buscou essa referência, sempre tentou fortalecer a luta do povo negro assim no Brasil. Eu sou siciliano, né? Então, eu sou um dos esquisitos da rede, mas a rede não é racista, então... Bom, e aí a gente, inclusive eu cheguei nessa empreitada faz uns 7 anos, por meio do GESAC, que é um parceiro da rede, que é um programa de inclusão digital por satélite. Porque assim, a única tecnologia atualmente que pode dar algum tipo de conexão para as comunidades é o satélite. E isso é ainda hoje a realidade e vai ser a realidade daqui a, não sei, eu acho daqui a sempre, porque por enquanto não tem interesse econômico em cima disso, então não vai mudar muita coisa assim. E ainda bem que não tem interesse econômico, né? Porque às vezes quando tem interesse econômico é pior ainda. E o interesse econômico é para o território, como o Davi falou bastante antes, assim. Bom, a rede atua por conta, é uma rede informal, né? Não tem CNPJ, é mais uma rede de afinidade e afetos. Trabalha através de articulação e coordenação de vários projetos autônomos locais, assim, cada um se vira localmente em organizar ações, junto com outros parceiros, pontos de cultura, rede de meta-reciclagem e tal. E uma das frentes que a gente sempre lidou é tecnologia, por ter uma experiência na Tainá de uso de software livre, de apropriação tecnológica, sempre teve uma visão de liberdade, então a autonomia é a base para isso, né? Uma das práticas que a gente usa para compartilhar conhecimento a gente chama de pagelança quilombólica digital, que são encontros de vivência mesmo, não é formação, é troca de saber. E teve vários, assim. Aí, assim, na real, nesses encontros, a gente, por exemplo, eu dei várias oficinas nesses encontros, mas acabei aprendendo muita coisa, assim, em vez de ensinar coisas, assim. E uma das questões principais, que eu acho que é até o foco principal que eu queria compartilhar com vocês hoje, é que foi um aprendizado que as comunidades transmitiram, a questão da terra. As comunidades, se for quilombola, indígena, ribeirinha, todo mundo sabe que a primeira luta é a terra. E a gente, lidando com essas várias ferramentas e tal, sempre batia numa questão que a gente não tinha terra
para poder construir e usar essas ferramentas, para poder plantar. E aí a gente começou a chegar num conceito meio que eu chamo de terra digital, assim. E sem terra você não tem território. Se você não tem uma terra onde você poder exercitar a sua cultura, você não chega até um território, né? Mesma coisa com a esfera digital. Se a gente não tem uma terra onde poder plantar as ferramentas e tal, você não pode ter liberdade, autonomia, não pode construir um território digital que atenda à sua cultura. Nesse sentido, isso nasceu por uma questão também de necessidade, né? Porque a comunidade não tem banda larga, né? Então a gente teve que de maneira forçada recusar esse modelo que está chegando e tentar pensar um outro modelo, né? Bom, a gente lida com várias ações. Essa daqui é a construção de geradores com material reciclado, a partir de imã de HD. Essa é a construção construção civil, né, com materiais locais, bambu, adobe, telha de fibra vegetal. A forma vem de o professor da arquigrafia falou ontem que o Le Corbusier propôs um caracol, né? Na real, isso daqui na África já existia há muito tempo, né? Como muita tecnologia vem da África, só que alguém etiquetou e virou romano, grego, francês. Mas assim, o caracol tem até um vídeo interessante do Ron Eglash que fala dessas coisas, de como na África tudo é feito por fractais, né? A partir do primeiro elemento sagrado no centro da comunidade é reproduzido até construir toda a cidade, a vila do... Enfim, esse daqui é um trabalho que a gente fez e está terminando ainda, mas já está na primeira fase. Tem a parte, o octágono está feito, a gente vai fazer ainda a volta, que vai virar um caracol. Esse é um jeito assim de como a tecnologia na ponta pode andar de maneira integrada, assim, sem ser setorializada, assim, todo mundo contribuindo em todas as coisas, sem virar cientista de cada área, assim. Bom, a gente tem várias ferramentas, mas vamos aí o mapa. Bom, a rede cresceu até porque o governo mesmo não dá conta, né? A gente tentou articular várias coisas dentro do governo. Eu estava dentro do governo antes e acabou que o governo meio que passou a bola para a gente. Falou, ó, a gente não tem como atender, então vocês podem estar mais articulado que a gente. E então a gente tipo pegou na conta muitas comunidades, muitas a gente já tinha relação e teve o cuidado também de dar jeito de visitar, de circular, de fazer contato. Então a gente chegou agora em 18 estados. Então a gente começou a ter necessidade de alguma ferramenta para acompanhar o tamanho da rede. E fomos procurar entre as ferramentas livres disponíveis. Aí a gente achou uma que chamou Shahid,